Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Caríssimos irmãos, nós estamos celebrando então esse quinto domingo depois da Páscoa, em que nosso Senhor nos ensina sobre nossa atitude interior diante de Deus, que é um Pai misericordioso e ouve com bondade a prece dos seus filhos e se dá a conhecer com intimidade a todos nós. Nosso Senhor começa o Evangelho de hoje dizendo: pedi e recebereis, ainda não pedistes ao Pai em meu nome. Nosso Senhor nos ensinou no Pai Nosso a chamar a Deus de Pai, ou seja, a termos um trato com Deus que denota intimidade, devido ao fato de que a consequência da remissão dos pecados e da nossa santificação, que acontece no batismo, nos dá sermos filhos de Deus, de modo que chega a São João dizer que não somente somos chamados filhos de Deus, mas realmente o somos. Ou seja, faz parte do nosso ser, uma vez batizados, participarmos da vida divina como filhos dele, filhos no Filho. De forma então que, além de chamarmos a Deus de Pai, nosso Senhor, ao dizer pedi e recebereis, nosso Senhor está nos dando a garantia, está nos fazendo a promessa de que tudo aquilo que pedirmos ao Pai, Ele nos dará. Porque este pedido é feito em nome do Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a nossa oração dirigida ao Pai é uma oração dirigida na fé católica. Por isso, em nome do Filho. E nosso Senhor nos dá esta garantia que aquilo que nós pedirmos, o Pai nos dará. Pedi e recebereis, porque o Pai recebe a oração de seus filhos em nome do seu único Filho, como se fosse a própria oração do seu Filho. Tal é a intimidade, tal é o alcance da nossa prece dirigida ao Pai, quando dirigida na fé, quando dirigida em nome do Filho. Nosso Senhor chega a dizer no Evangelho que chegará o dia em que não precisará mais que Ele interceda por nós ao Pai. Olha até onde nosso Senhor chega. Uma vez que pedimos na fé por nossas necessidades materiais e espirituais ao Pai e no nome do Filho, ou seja, na fé católica, então o Pai atenderá de bom grado a prece dos seus filhos. Nós podemos dirigir esta oração ao Pai porque Ele mesmo tomou a iniciativa de vir até nós. Ele que tomou a iniciativa de estar conosco, ao ponto de entrar em comunhão conosco, ao ponto de participar da nossa vida e ao ponto de participarmos da vida dele pela graça. Deus que é inefável, Deus que é inalcançável à criatura, Deus que é inalcançável, inefável por si mesmo, se fez acessível, se fez alcançável, nos dando participar da sua própria vida divina, se não por natureza, que não é possível, então pela graça.
se não pela ordem natural, nos deu a participar pela ordem sobrenatural. Portanto, este pedir e recebereis é consequência, efeito e confirmação da obra da redenção do Cristo ressuscitado na vida de todos aqueles que receberam o batismo, na vida de todos nós que professamos a fé católica e apostólica, e tudo que nós pensamos, e tudo que nós fazemos, e tudo que nós rezamos, nós o fazemos na fé, portanto fazemos em nome e sob a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim a igreja reza no ofício e na Santa Missa, e reza perpetuamente, a reza sem cessar, como ensina São Paulo, orai sem cessar, de forma que a oração que a igreja dirige ao Pai, a igreja o dirige, sabendo que esta oração é permanentemente atendida pelo Pai. De forma então, caríssimos irmãos, que até muitas almas da vida religiosa se consagram à oração, se consagram a rezar pela igreja, a rezar pelas almas, a rezar por aqueles que não rezam, a rezar principalmente por aqueles pelos quais ninguém reza. A igreja assim o faz desde os seus inícios, pela prece do louvor, pela prece dos salmos, no ofício divino e também na Santa Missa, para que a igreja assim, dessa maneira, cumpra a ordem do Senhor do pedir e recebereis. E nosso Senhor continua dizendo no Evangelho, em consonância com isto, que chegará o dia em que não falará mais aos seus discípulos em parábolas. Parábolas ou provérbios, em latim usa a palavra provérbios, mas a parábola é uma figura de linguagem, é uma historinha, usando elementos da vida cotidiana, de forma que Nosso Senhor utiliza esta pedagogia para nos ensinar com palavras humanas os preciosos ensinamentos divinos. Aqueles que ainda não têm a fé, Nosso Senhor suscita a fé usando parábolas, pois a linguagem direta, ela não é, pela fraqueza humana, capaz de suscitar a fé. Portanto, Nosso Senhor utiliza as parábolas, usando os elementos que já estão presentes, as imagens e elementos que já estão presentes na inteligência do homem, para que, entendendo através das imagens o sentido das palavras do Senhor, possa entender então os sentidos dos seus ensinamentos divinos. Mas chegará o dia em que não mais lhes falará através de parábolas. Outras partes do Evangelho nos narram que Nosso Senhor, quando estava a sós com os discípulos, não lhes dizia através de parábolas, mas os ensinava diretamente. Ou seja, a igreja, Nosso Senhor ensinou claramente e diretamente. E aqui, no Evangelho de hoje, nesse capítulo 16 de São João, em que Nosso Senhor faz uma despedida dos discípulos antes da sua ascensão e aos céus e a vinda do Espírito Santo, Nosso Senhor então diz aos discípulos que chegará o dia, ou seja, depois da sua ascensão e da vinda do Espírito Santo em Pentecostes, em que sim, a igreja não mais entenderá os ensinamentos através de parábolas, mas diretamente. Por quê? Porque é o Espírito Santo que diz à igreja, como vemos lá no livro do Apocalipse, é o Espírito Santo que é o Mestre e Senhor, que ensina à igreja e que, portanto, dá à mesma igreja a autoridade de transmitir o ensinamento, dá à igreja a autoridade de ensinar. É o Espírito Santo que ensina, é o Espírito Santo que santifica, de modo então
que não mais é necessário parábolas. Agora, a transmissão, a tradição, o ensinamento oral, o ensinamento escrito, que está nas fontes católicas, agora são ditas diretamente pelo Senhor aos seus apóstolos. Portanto, caríssimos irmãos, nosso Senhor está aqui nos ensinando que a fé católica, ela é uma fé clara. Não há meandros, não há muitas voltas a dar para afirmar imperativamente a verdade de fé. Aqui o que Deus nosso Senhor revelou é uma regra de fé vinda do céu, portanto deve ser ensinada não simplesmente de uma maneira propositiva, mas sim de uma maneira imperativa. Por quê? Porque na revelação está presente as ordens divinas, está presente as leis de Deus. Portanto, o ensinamento em que a igreja, o magistério da igreja transmite, é aquele, na tradição, é aquele ensinamento transmitido de uma maneira imperativa, de uma maneira direta, e sempre às claras, e sempre com palavras iluminadas, e sempre com palavras precisas, sempre numa linguagem clara e precisa, para que os fiéis ouvindo, entendam e coloquem em prática esses ensinamentos. E o sentido de todo este ensinamento do Evangelho nós encontramos na epístola de hoje de São Tiago, em que São Tiago nos fala sobre a prática da verdadeira religião, nos exortando que não bastam as palavras, é necessário a prática. As palavras bonitas, as palavras repletas de erudição, as palavras repletas de sabedoria são muito boas, porém não bastam para a prática da verdadeira religião. De forma que São Tiago evoca aqui a prática da caridade, o cumprimento da lei de Deus, a prática do amor a Deus sobre todas as coisas e do amor ao próximo como a si mesmo. De modo que ele evoca a caridade usando a linguagem bíblica do cuidado para com a viúva e o órfão. A viúva e o órfão, na linguagem bíblica, aquelas pessoas que se encontram numa situação de tal vulnerabilidade que necessitam do amor, da bondade e da caridade do próximo. São Tiago evoca esta imagem bíblica, da viúva e do órfão, que, portanto, evocam a caridade, para nos dizer que a verdadeira religião se dá pela prática da caridade. E, portanto, aqui está o âmago do ensinamento da epístola de São Tiago. Quem não refreia a sua língua, simplesmente pratica uma religião vã, afirmando que a religião pura e imaculada é esta: assistir a viúva e o órfão em suas tribulações. Ou seja, a religião pura e sem mancha é daquele que refreia a sua língua e de sua boca profere-se palavras de caridade, palavras edificantes, que fazem parte daquela alma que pratica esta caridade e que, portanto, não só os seus atos, as suas palavras também, elas transmitem e manifestam esta caridade, esta virtude sobrenatural que está presente na sua vida interior, que está presente em seu coração, infundido por Cristo pela graça do batismo, para que, praticando esta caridade, que é a rainha de todas as virtudes, possa então corresponder o amor de Deus. O amor de Deus, caríssimos irmãos, o amor a Deus, ele só é verdadeiro se existe amor ao próximo. O amor a Deus supõe o amor ao próximo. Portanto, a verdadeira religião é, na prática, amor ao próximo. Portanto, aquele que não mortifica a sua língua, aquele que não
refreia a sua língua. E, portanto, aquele que ofende a Deus, ofendendo o seu próximo, pratica uma falsa religião. De modo, então, caríssimos irmãos, que aquilo que nosso Senhor diz no Evangelho, pedi e recebereis, e aquilo que São Tiago diz na sua epístola, se encontra aqui de uma maneira magistral. Ou seja, aquilo que nós pedimos ao Pai, na fé, e sabemos que receberemos, deve estar em consonância com aquilo que nós falamos do próximo. Se nós somos dedicados a rezar pelas nossas necessidades materiais e espirituais, mas também por caridade, por amor a Deus, nós praticamos a oração, rezando a maior parte desse momento de oração pelo próximo, nossas palavras que são proferidas para o próximo, ou nossas palavras que são proferidas sobre o próximo, são também palavras de caridade que estão coerentemente, que estão em consonância com a oração que nós dirigimos ao Pai. As orações ao Pai devem ser orações santas. Portanto, as palavras que nós proferimos em relação ao próximo também devem ser santas, porque senão nós estaremos praticando uma falsa religião. De modo, então, caríssimos irmãos, que a prática da caridade como prática da verdadeira e da pura religião, como ensina São Tiago na sua epístola, nos leva a lembrar de uma realidade, de um fato que nos dá o real motivo pelo qual devemos viver esta caridade. Por exemplo, Deus reserva para si o domingo e os dias santos, como está ordenado no terceiro mandamento da lei de Deus, guardar domingos e festas. Porém, se por caridade temos que atender o próximo em sua necessidade real, e por isso ficamos impedidos de assistir à Santa Missa e cumprir o preceito, pela caridade a qual nos dedicamos ao próximo, não nos é imputado o pecado de não poder cumprir o preceito. Ou seja, Deus renuncia ao próprio culto a Ele por causa da caridade para com o próximo. De modo então, caríssimos irmãos, que realmente esta é a verdadeira religião. Este é o verdadeiro culto. Este é o verdadeiro sacrifício. Não somente dar alguma coisa ao próximo, mas dar, se necessário, até a vida, pelo bem do próximo, por amor ao próximo. Portanto, nossas palavras também devem ser palavras de amor ao próximo. O que pensamos do próximo, o que falamos para o próximo, o que falamos do próximo, devem ser palavras de caridade. Devem ser palavras proferidas por amor a Deus. Porque senão, caríssimos irmãos, mesmo nós, que nos entendemos como católicos da tradição, poderíamos estar praticando uma vã religião, uma falsa religião, se nossas palavras são palavras que ofendem a Deus, pois são palavras que ofendem ao próximo. De modo assim, caríssimos irmãos, que nós devemos tomar cuidado com a fofoca. Porque da fofoca que nascem todos os tipos de maledicências, todos os tipos de calúnias, todos os tipos de injustiças passam através da língua, através deste órgão que está na nossa boca, que nos possibilita falar e que, portanto, é um instrumento muitas vezes utilizado para a maldição, muitas vezes utilizado para desagradar a Deus, para ofender a Deus, e não utilizado para bendizer a Deus na oração e também para glorificar a Deus com a caridade que devemos praticar
com as palavras que nós proferimos em relação ao nosso próximo. De modo então, caríssimos irmãos, que nós possamos nos esmerar na nossa vida de oração, no terço diário, a meditação diária, nos dedicar à vida de oração, sermos alma de oração, como ensina a igreja, mas sem esquecer que esta oração é levada a Deus ao Pai, como um suave odor, como um incenso agradável a Deus, deve também estar em consonância, em coerência com as palavras que nós proferimos com relação ao próximo. Nosso Senhor ensina que o que torna o homem puro não é aquilo que vem de fora para dentro, mas aquilo que vem de dentro e o homem para fora, onde está toda a desordem devido ao pecado original. Portanto, é desta impureza, é dessa desordem que se transformam em palavras, e palavras que, ofendendo a caridade, ofendem então a Deus, que nos mandou amar o próximo com atos concretos, como prática da verdadeira e da pura religião, de forma então, caríssimos irmãos, que estas palavras devem manifestar a caridade que Deus nosso Senhor infundiu em nós no dia do nosso batismo, e não manifestar a impureza e a desordem devida a paixões desordenadas, devida em consequência do pecado original. De forma então, caríssimos irmãos, que as palavras que devemos proferir em relação ao próximo devem afugentar as fofocas, devem afugentar os comentários desnecessários, os comentários imprudentes, os comentários temerários. Devemos retificar a intenção quando nós vamos falar sobre o próximo. Até quando nós falarmos dos inimigos, não esqueçamos que nosso Senhor nos ensinou a amar os inimigos. Portanto, que nós falamos até dos inimigos da igreja, dos inimigos da fé e dos inimigos da pátria, podem estar carregados de toda crítica, podem estar carregados de todo combate, devem estar carregados de toda a reivindicação, porém dentro do que é justo, porém dentro da caridade, porque também nós seremos julgados não só pelo que dizemos do próximo, daquele a quem amamos e que nos ama, mas também daquilo que dizemos dos inimigos, a quem devemos amar como o Senhor nos ensinou, como o Senhor mandou, e que portanto também seremos julgados, se formos injustos, se formos caluniosos, se formos maledicentes daquilo que nós dizemos em relação até aos próprios inimigos. Nossas palavras devem exprimir a justiça. Nossas palavras devem exprimir, então, a caridade. Nossas palavras não podem nos levar, então, ao escândalo, levar à queda aqueles que estão perto de nós, por serem palavras carregadas de impureza, carregadas de malícia, carregadas de segundas intenções, carregadas de maldade, de mentiras, de maledicências e de calúnias, porque nenhuma dessas palavras, caríssimos fiéis, passarão desapercebidas diante dos olhos de Deus. Podemos até mascarar e enganar os homens. Podemos dizer depois, eu não disse. Porém, diante de Deus, não tem como nós afirmarmos isso. Deus, nosso Senhor, irá nos julgar e nos julgará como um juiz implacável. Um juiz misericordioso, sim. Porém, também um juiz implacável, pois ele vai aplicar toda a justiça. Lembrando que nosso Senhor diz no Evangelho de Mateus, com a maneira com que medirdes, vós sereis medidos. Portanto, caríssimos irmãos, estejamos atentos à medida com que nós falamos do próximo, às palavras que nossa boca profere em relação ao próximo, pois elas dizem e manifestam para nós mesmos qual é a religião que nós estamos praticando, a falsa religião que ataca a caridade ou a verdadeira religião na fé católica que exalta e que pratica a caridade
porque o Senhor mandou. De modo então, caríssimos irmãos, que esses ensinamentos possam então se transformar em intenções na prática do dia a dia. Não basta nós sermos católicos de missa tridentina, não basta sermos católicos que exaltam os santos costumes, que estuda, que reza, que conhece a história da igreja, a crença da igreja, etc., mas esquecermos da nossa vida diante de Deus. Mas esquecermos da nossa vida, do nosso amor que devemos para com o próximo. Da caridade, que é a rainha de todas as virtudes. Da caridade, a qual todas as virtudes convergem. Ou seja, toda a nossa vida deve nos levar àquela caridade sacrificada. Aquela caridade que sempre está acompanhada da mortificação. Da mortificação da curiosidade sobre a vida do próximo. Da mortificação dos nossos olhos, da malícia. Da mortificação das segundas intenções, das más intenções, da mortificação dos nossos ouvidos. Tem coisas que não é conveniente ouvir e dar crédito, e da mortificação do refreio, sim, da nossa língua. Nem tudo convém dizer, nem tudo convém falar, nem tudo convém reproduzir e colocar para frente. Devemos sim, no momento de proferir palavras em relação ao próximo, lembrar que essas palavras devem ser santas, tanto quanto as palavras da oração, nas quais nós pedimos e sabemos que vamos receber, para que assim, caríssimos irmãos, essas palavras possam santificar a nossa alma e possam santificar também aqueles que estão à nossa volta. Peçamos então a Nossa Senhora, a Nossa Santíssima Mãe, a graça de levarmos esses ensinamentos para o nosso dia a dia, levarmos para a prática. Que ela nos dê a graça então de tirarmos aqui santos propósitos, buscando então uma outra atitude, buscando então uma outra forma de nós abordarmos aquilo que nós falamos sobre os outros, e também de retificarmos a nossa oração, rezando sempre com muita humildade, rezando sempre com muita confiança e sem esquecer de rezarmos pelo próximo, de rezarmos mais pelos outros do que por nós mesmos, de rezarmos mais pelo próximo. Comecemos a amar o próximo pela oração, por aquilo que nós rezamos pelo próximo, sem esquecer também de amar o próximo com as palavras que nós proferimos em relação ao mesmo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja louvado.